Fala, meus queridos, tudo bom? Meu nome é Alan e hoje a gente vai aprender um pouco sobre racionalização. O que é a racionalização? Geralmente, quando a gente estiver resolvendo um problema ou alguma conta, a gente pode chegar no resultado desse aqui, ó, um número sobre uma raiz não exata, ou seja, uma fração cujo seu denominador é uma raiz não exata. E aí, como é que a gente faz para fazer operações com essa raiz, com essa fração no geral? Porque se ela tem um denominador, uma raiz não exata, do tipo a raiz de 5, a raiz de 22, de 29, a gente não consegue trabalhar. Imagina fazer um IMC ou até somar duas frações dessa. Vai dar um trabalho muito grande. Então a gente usa a racionalização. E como que ela funciona? A gente vai pegar um exemplo aqui, ó, 27 sobre a raiz de 5. 27 sobre a raiz de 5, eu posso e vou multiplicar e dividir por raiz de 5. Como assim? Posso pensar também em multiplicar o numerador por raiz de 5 e o denominador por raiz de 5. Por que isso? Porque é a nossa raiz única. A gente vai sempre olhar para o denominador e tentar multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 5. Por quê? Nota que se a gente dividir raiz de 5 por raiz de 5, esse resultado vai dar 1, tudo bem? 1 vezes 27 sobre raiz de 5 vai dar esse resultado. Então, note que em momento nenhum a gente está mudando o valor numérico, tudo bem? Então, de novo, a gente vai olhar o nosso denominador e vai multiplicar e dividir por ele mesmo, ou multiplicar o numerador e multiplicar o denominador pelo valor do denominador. Por quê? Fazendo isso, a gente vai manter essa multiplicação, que vai dar 27 vezes a raiz de 5. E aqui, como a gente está multiplicando duas raízes, eu posso pegar os números que estão dentro e vou multiplicar os radicais. Então, na hora que eu fizer isso, eu vou ter que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Olha, o índice e o radical, eles são iguais. Índice e radical. Então, eu posso simplificar. Ou seja, esse número aqui, ele sai de dentro da raiz. Ou eu posso cortar. Então, aqui eu vou repetir o meu numerador, porque eu não posso fazer nada aqui. Vou ter 27 raiz de 5 sobre 5. Então, 27 sobre a raiz de 5 é a mesma coisa desse valor, 27 raiz de 5 sobre 5. Só que na hora que a gente for fazer uma conta, talvez fique mais fácil, talvez não, vai ficar mais fácil trabalhar com esse valor. Se vocês quiserem conferir, vocês podem conferir na calculadora de vocês. Pega, faz esse resultado, anota e depois faz esse aqui. Vai dar no mesmo. Então, eu falo para vocês que esse numerador, ele não necessariamente precisa ser um número natural, inteiro, racional. Ele pode ser um número irracional também. Ou seja, pode ser uma raiz sobre outra raiz. Talvez essa raiz seja não exata. Se ela for exata, a gente resolve e faz igual fez aqui em cima. Mas mesmo assim, se ela não for exata, a gente pode aplicar o mesmo método. A gente vai pegar o denominador e vai multiplicar e dividir por esse número, ou é a mesma coisa que eu estou falando, talvez as pessoas entendam de outro jeito. Multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. Então, fazendo isso, eu vou multiplicar. Como eu tenho a multiplicação de raízes, eu posso multiplicar os dois números que estão dentro, os meus radicais. Então, 10 vezes 12 dá 120. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Raiz de 12 vezes a raiz de 12 vai dar raiz quadrada de 12 ao quadrado. De novo, olha, o índice é igual ao radical. Então, a gente pode cortar. A gente pode tirar esse número de dentro da raiz. Então, esse 12 ele sai de dentro da raiz e eu continuo com a raiz 120. Até aqui já seria chegar num passo muito bom. Pô, a raiz de 120 sobre 12. Melhor que trabalhar com esse número aqui. Só que ainda existe um jeito de simplificar mais. Lembra da nossa última aula que a gente viu simplificação de raiz? Então, quando a gente simplifica essa raiz de 120, a gente chega em 2 raiz de 30, lá na nossa outra aula. Então, ó, eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2.
Ou seja, eu estou simplificando a minha fração. E quando eu for simplificar, eu chego no resultado, que é raiz de 30 sobre 6. Que é muito mais fácil de se trabalhar do que essa complicação aqui de duas raízes não exatas. Então, antes da gente continuar com a nossa matéria de racionalização, a gente vai precisar voltar um pouco e lembrar da multiplicação da soma pela diferença, que é uma matéria lá de produto notável que a gente vai usar bastante nessa parte. Então, olha, se eu tenho A mais B vezes A menos B, que é a multiplicação da soma pela diferença de dois números, eu uso a nossa propriedade distributiva. Alguns vão conhecer como chuveirinho, mas depende da região. Então vamos usar a linguagem técnica, que é a forma distributiva. Ou seja, eu vou pegar esse primeiro termo e vou multiplicar por todos os termos dentro do meu parêntese. Então eu vou fazer isso. Vai ser A vezes A, vai dar A ao quadrado. A vezes menos B vai dar menos AB. Assim que eu fiz o primeiro termo, eu agora vou fazer o segundo. Vou pegar o segundo termo e vou multiplicar pelos termos que estão dentro do meu outro parêntese. Então, B vezes A vai ser AB e B vezes menos B vai ser menos B ao quadrado. Olha, se eu tenho menos AB e mais AB, esse resultado aqui dá zero. Então, nós sabemos que a multiplicação da soma pela diferença vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado, que é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Mas, para que a gente está lembrando isso? Porque podem ter frações que eles não tenham uma raiz única no denominador. Ou seja, vamos ver esse exemplo aqui. É 3 sobre a raiz de 12 mais 1. 7 sobre a raiz de 21 mais 2. Então, lembra que até tempo atrás, a gente só estava vendo quando só tinha uma raiz única. Tudo bem? Agora, a gente vai ver quando tem mais de uma raiz única. Quando a gente fazia com a raiz única, a gente multiplicava o numerador e o denominador pelo nosso valor do denominador. Tudo bem? Só que aqui, se a gente fizer isso, a gente vai ter mais um problema, porque em vez de ajudar, vai atrapalhar a gente. Então, a gente vai usar um pulo. A gente vai multiplicar o nosso denominador pelo conjugado dele. Como assim, professor? Se aqui está somando, eu vou multiplicar pela diferença. Se aqui estivesse diminuindo, eu ia multiplicar pela soma. Por quê? Para eu conseguir usar a nossa propriedade. Então, aqui no nosso caso, é 4 sobre a raiz de 5 mais 2. Então, eu vou multiplicar e dividir essa fração por raiz de 5 menos 2. Ou multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado do meu denominador. De novo, se aqui estivesse somando, eu ia subtrair. Se estivesse subtraindo, eu ia somar. Por quê? Quando eu for fazer essa multiplicação, vai ser 4 vezes a raiz de 5 menos 2. Tudo bem? E aqui, quando eu for fazer essa multiplicação, vai ser raiz de 5 mais 2 vezes a raiz de 5 menos 2. Olha, isso é a multiplicação da soma pela diferença. Olha, multiplicação da soma pela diferença. Então, a gente não precisa fazer essa multiplicação, porque a gente já sabe que a multiplicação da soma pela diferença é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Então, voltando, eu repito aqui o meu numerador e vai ser o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Aqui no numerador, eu estou aplicando a nossa propriedade distributiva, porque note que o 4 está multiplicando o parêntese todo. Então, vai ser 4 vezes a raiz de 5, que vai dar 4 raiz de 5, menos 4 vezes 2, que dá 8, dá menos 8. Tudo bem? Então, quando eu aplicar a propriedade da multiplicação da soma pela diferença, eu vou chegar nesse resultado. A raiz de 5 ao quadrado é 5.
Tudo bem? E menos 2 ao quadrado é 4. Então, olha, eu tinha uma raiz no meu denominador, eu perdi essa raiz. Eu fiquei só com números naturais, inteiros, independentes. Então, quando eu consegui aqui, eu perdi a raiz no meu denominador. Aqui eu só fiz as operações. Então, ó, 5 menos 4 dá 1. E esse valor a gente não consegue subtrair. Qualquer coisa sobre 1 é qualquer coisa. Então, o valor final vai ser 4 raiz de 5 menos 8. Chegamos ao valor final, onde a gente não tem um denominador com uma raiz. Isso pode parecer difícil, mas com o tempo e prática, não vai tornar, tudo bem? Então, aqui eu trouxe outro exemplo. Aqui o nosso exemplo é 2 sobre a raiz de 5 menos a raiz de 3. Lembra que eu falei com vocês, um tempinho atrás, que se a gente tiver uma soma ou subtração, a gente tem que multiplicar pelo conjugado. Ou seja, aqui eu tenho uma subtração, então eu vou multiplicar pela soma dos dois. E eu vou multiplicar o numerador e o denominador. Então, quando eu fizer isso, eu vou chegar na multiplicação do numerador. É 2 que multiplica a raiz de 5 mais a raiz de 3. E aqui embaixo eu vou ter a nossa multiplicação da soma pela diferença. Assim eu posso aplicar a propriedade. Eu sei que é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Olha, então, ó, 5, raiz de 5 ao quadrado é 5. Menos raiz de 3 ao quadrado é 3. 5 menos 3, 2. Olha, então aqui eu vou manter. Por quê? Se eu tenho um 2 multiplicando e um 2 dividindo, eu posso simplificar e eu vou ter o resultado final, que é a raiz de 5 menos a raiz de 3, que é muito melhor do que se trabalhar do que 2 sobre a raiz de 5 menos 3. Pode acontecer de em algumas provas ou concursos que vocês venham a fazer, se o resultado final de uma conta ou de uma expressão for esse, e essa questão for de múltipla escolha ou de marcar X, pode ser que na hora lá esteja essa resposta. Elas são quais? Só que aí a pessoa deixa de marcar essa questão ou acha que errou só porque não racionalizou. Por isso que ajuda a gente bastante. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí o seu like, a sua curtida. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar responder todas, prometo. E compartilhe com seus amigos para que a gente consiga adquirir um conhecimento, viu? Obrigado.